falar do infarto sem choque cardiogênico, que por si só já tem uma mortalidade Não, 5 vezes maior do que o Covid. Acidente anterior proximal fora do hospital, 30% não chegar no hospital. Exato. Né? Então, comparar, não subestimando o Covid, obviamente, né? Mas das doenças cardiovasculares, isso tu já fez outras lives aqui que eu acompanhei com o Nazi, com a Carize, com o Marco. A mortalidade das doenças cardiovasculares é infinitamente maior do que, em números absolutos, eu digo, né? Não em percentuais, é infinitamente maior do que o Covid, né? Então, coloca nisso aí. É bom a gente citar aqui. Mais ou menos 5 a 15% dos pacientes que têm infarto do miocárdio, eles evoluem com choque cardiogênico. E se se o infarto evoluir com choque cardiogênico, a mortalidade do paciente já sai de 50%. Então é muito pior que o Covid, mas muito pior de longe. É muito pior para muito idosos. Para mais jovens é pior ainda. Né? Mas também, por favor, não entrando naquele equívoco que as pessoas... aquela lenda que diz que infarto em jovem é pior. Não, não é pior. Né? Não, é mais notícia, né? Mas pensem que quanto mais estável e melhor tiver um corpo para enfrentar alguma injúria, alguma agressão, melhor a chance de ele se defender. Né? Então, outra coisa, Rafael, que tu citou bem os idosos, né? Além do choque cardiogênico ter uma mortalidade extremamente alta, como a gente já discutiu aqui, e a gente acha que pode interferir nisso com essas novas técnicas e dispositivos que a gente comentou, além dele ter uma mortalidade altíssima, está aumentando a incidência ainda por cima. Exato. Então, se a gente pegar, tem um registro europeu recente, publicado em 2019, se a gente pegar a partir do começo dos anos 2000, que é onde começou a fazer mais angioplastia primária e se usar menos trombolítico. Desculpa, eu ri pelo comentário do Marco embaixo aqui agora. Eu não vi ele. Cirurgia. Tá, vamos deixar para lá. Senão algum cirurgião vai vir aqui nos cornetear. Não, mas então o que ocorre é que, como ficou a angioplastia primária ficou o tratamento do infarto, ou seja, levar o paciente para o cateterismo imediatamente quando ele está infartando, virou o tratamento do infarto. Outros tratamentos que se usam em lugares que não têm disponibilidade de angioplastia primária, como trombolítico, que é um remédio que se dá na veia, ficou relegado. Então, esses pacientes acabam não recebendo nenhum tratamento para o infarto e evoluem com choque cardiogênico. E é esse fenômeno que está ocorrendo, que está aumentando o número de choques cardiogênicos. Além disso, o fato de aumentar a expectativa de vida da população, isso em todos os lugares, também o Afonso é cirurgião, já colocou que não concorda. Mas o Afonso, o máximo de agudo que ele atua é no ranho agudo. Não, mas eu acho que ele botou não, ponto. Concordo plenamente. Ele perguntou se o Marco perguntou se o Marco tinha mentido. E o Afonso disse, não mentiu, concordo plenamente. Bom, tá. Eu achei que ele estava me corneteando. Tem um pouquinho de ironia nisso. Achei que ele estava me corneteando. Então, o aumento da expectativa de vida faz com que os pacientes tenham mais choque cardiogênico também. Claro. Porque aí o que ocorre é que eles, em vez como a gente sabe já de muitos anos, os pacientes mais idosos, eles acabam tendo mais infarto sem supra de ST, e esses pacientes, eles acabam tendo mais choque cardiogênico nesse contexto, do ponto de vista absoluto, isso eu estou falando de novo, não percentual. Então, é uma somação de coisas que vem aumentando a incidência do choque cardiogênico. E, ao mesmo tempo, também tem nos ajudado no sentido de melhorar, porque os tratamentos eles não se dividem entre salvar vidas e não salvar vidas, né?
nesse caso, o melhor é, nessa situação, salvar vidas. Mas tem algumas situações que a gente precisa melhorar a qualidade de vida. Que não, como naquele caso que eu coloquei, se não tivesse tido aquela possibilidade de tratamento, teria uma péssima qualidade de vida, né? Dor no peito, claro. caminhando 5 metros, né? E tal. Bom, Rodrigo, tem uma coisa... Nisso aí nós temos um problema ainda, né? Se trata de Brasil, né? Que Sim. É a questão do custo, né? O Impella, por exemplo, tem um custo muito alto ainda, né? E várias, não sei se todas, mas várias operadoras, né, de convênios não consta ainda como liberado para utilização, né, em várias situações. Isso. Porém, tem o outro lado, né? E aí, nesse caso, como eu falei lá no início, quando eu te apresentei, algumas instituições, o Moinhos é uma delas, né? Até nem sei quantos tem no Brasil com PROAD. Bom, então, no Impella. Não, é que o PROAD, na realidade, já que tu começou falando do PROAD, o PROAD é um programa de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS. Então, ele existe dentro do PROAD, existe diversas estou vendo ali um outro colega dizendo que está ansioso pela atuação do Jake em Pelotas. Bom, então dentro do PROAD existem diversos projetos. Tá? Assim tiver trem bala, né? Dentro do PROAD existem diversos projetos. O projeto que eu sou o responsável técnico é o projeto de dispositivos de assistência circulatória, que é justamente o assunto que a gente está lidando aqui. Tá? São 5 hospitais de referência no Brasil que têm direito a fazer o PROAD. É o Hospital Moinhos de Vento, que é o único em Porto Alegre, e outros 4 que são em São Paulo. É o Einstein, o Sírio-Libanês, o Oswaldo Cruz e o HCOR. Tá? Então, o que ocorre? Esse PROAD ele tem diversos tipos de projetos, ele trabalha em todas as áreas da medicina, não é só com dispositivo de assistência circulatória. E ele pega recursos que o hospital pagaria de impostos, por exemplo, e reverte em tecnologias e qualificação para o SUS. Então é uma espécie de filantropia do hospital, mas que ele acaba uma espécie de abatimento de impostos. Ele funciona para os dois lados. É uma coisa que funciona muito bem no Brasil e que auxilia o SUS nesse contexto. Então, o Hospital do Moinhos de Vento, basicamente, ele pega essas tecnologias de alta complexidade e grande valor, porque são dispositivos muito caros, e disponibiliza eles para pacientes do SUS. Então, o que a gente faz no PROAD é basicamente achar pacientes do SUS que possam internar no Hospital Moinhos de Vento, como se fossem particular ou convênio, e disponibilizar para eles esses dispositivos de alta complexidade, como o ECMO, Impella, para que se faça angioplastias de alto risco ou choque cardiogênico. Agora o nosso foco mais, na realidade, é choque cardiogênico. A gente começou até com angioplastia. A gente começou com angioplastia de alto risco, até para ganhar expertise num cenário mais eletivo, mas agora o nosso foco, o foco do PROAD de dispositivos de assistência circulatória é o choque cardiogênico, basicamente. Bom, esses pacientes para poder, até não vou dizer poder participar, porque daí parece que nós estamos falando em relação a coisas como pesquisa clínica, né, em que a gente tem tempo de conversar, às vezes, com o paciente, ver critérios de inclusão, exclusão e tal, né, que daí é mais a minha área de pesquisa. Mas o paciente entrando para ser indicado nesse tipo de situação, como é que funciona? É de outros hospitais? Só para explicar para o pessoal, né? Como é que funciona? O paciente vai ser indicado.
Bom, funciona da seguinte forma: a gente tem uma rede de indicações de hospitais periféricos que trabalham com o SUS, tá? Basicamente são hospitais da Grande Porto Alegre, porque os pacientes geralmente estão muito instáveis, então eles têm que ter condições de chegar ao Hospital Moinhos de Vento para fazer o procedimento, Sim. né? E essas pessoas, elas têm o meu número pessoal e o número dos outros colegas que trabalham no projeto DAX, o Regis e o Scolari, o Fernando Uhum. Scolari. Então, eles ligam para nós, a gente troca informações, às vezes a gente tem que avaliar o paciente em loco para ver se ele é candidato ou não, né? E se for candidato, o PROAD, ele basicamente ele paga toda a logística necessária. Pega o paciente, faz o transporte para o Hospital Moinhos de Vento, interna o paciente lá, faz o procedimento, coloca o dispositivo, se tiver que botar stent, põe stent, vai para a CTI, tratamento intensivo, ventilação mecânica, hemodiálise, tudo que o paciente precisa, o PROAD se responsabiliza, inclusive honorários médicos, se for o caso. Muito legal. Isso aí é entregar o primeiro mundo, né? Absolutamente entregar o primeiro mundo. Sabendo que já é uma questão de primeiro mundo, né? Até porque nós recebemos aí pacientes de vários lugares do país e do sul do Brasil aí, em questões de pacientes de alta complexidade, né? Na questão coronariana e circulatória. Exatamente. Bom, Rodrigo, e algumas só vamos pontuar, porque daí são situações bem mais específicas, né? Mas a questão do ECMO, né? Geralmente os pacientes que têm já alguma questão, tá com uma questão ventilatória, né? Cardiopulmonar, né? Aguda, ainda tem tido indicações bem mais restritas, né? O ECMO, como tu falou bem, pacientes que estão ventilando mal. Por exemplo, isso é importante que tu tocou, porque nós temos um adendo para o projeto DAX que é bem interessante, eu vou falar no final. Então, pacientes que precisam de ECMO são basicamente os pacientes que estão em ventilação mecânica, mas que o sangue não consegue ser oxigenado bastante, porque aí o ECMO vai funcionar como um pulmão artificial. São pacientes em que o lado direito e o esquerdo do coração não funcionam, então o coração não consegue jogar sangue para o pulmão para ser oxigenado, e o ECMO faz isso também. E a terceira indicação do ECMO é pacientes que estão em parada cardíaca refratária, porque como ele vai deixar o coração basicamente em repouso, o ECMO, já que vai fazer o que a gente chama de bypass do coração, ele vai tirar sangue não oxigenado do corpo e jogar sangue oxigenado por outra via, sem passar pelo coração, o paciente pode estar em parada cardíaca e está sendo oxigenado se tiver em ECMO. Então, essa é a terceira indicação do ECMO nesse contexto. Existe dois tipos de ECMO, basicamente. Existe o ECMO veno-arterial, que é o ECMO que dá o suporte pulmonar e cardíaco, e existe o ECMO somente veno-venoso, que dá o suporte somente pulmonar. Tá? O ECMO veno-venoso se usa em pacientes que a gente chama de SARA, que virou uma abreviatura bem comum agora no Covid. É basicamente o que ocorre com os pacientes com Covid que estão com um comprometimento muito importante do